Oi pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a técnica carvão com algumas dicas rápidas para você trabalhar bem com este material. Ele faz parte das técnicas secas, o carvão vegetal, né? Ele é preparado com um ligante especial para formar esses bastõezinhos. Você tem o soft, o hard, tem essas características, inclusive no lápis, quando você compra o lápis carvão, ele vem escrito, ó, esse daqui é o soft. Eu só uso soft, eu acho o hard muito difícil, ele marca um pouco o papel, é um pouco mais difícil de trabalhar. O papel, para trabalhar com carvão, ele precisa de bastante textura, não precisa de espessura, né? Não precisa ser um papel grosso, mas precisa ser um papel bem texturizado, uma rugosidade bonita, né? Para dar o efeito do carvão. Mesmo porque ele precisa dessa textura funda para o pó ficar preso lá dentro. E para ir para uma moldura, ele vai sempre no vidro, assim como pastel, lápis de cor, grafite, etc. Aqui nós vamos usar também a lixinha. Você usa a lixa para passar o dedo e pegar o pó, ou a ponta do esfuminho, como a gente já mostrou no vídeo anterior, falando sobre a técnica sanguínea, o pastel, etc. Vou usar a borracha também para apagar, para adquirir luz. No carvão a gente deixa a luz também, como no grafite. Mas se você perdeu ou quer dar um efeito no final, você entra com a borracha. Se você estiver trabalhando com um papel colorido, você pode entrar com o giz branco. Nessa técnica a gente também usa a luva para não engordurar esse papel, ele é super delicado. E ele é bem algodão, tá vendo? Ele é 100% algodão, ó. O que encostar nele, engordura. E também para proteger a mão e o papel para não encardir. Eu acho o uso dela bem apropriado, gosto muito. Então, ó, eu fiz um trabalho leve. Agora eu vou pegar o dedo. Quando eu faço isso, o pó entra dentro da canaletinha. Ó, então essa é a minha primeira camada. Então eu fiz a minha primeira camada, tá? Não estou apertando o carvão, estou trabalhando com ele bem leve. Agora eu vou para a segunda camada, tá? Pronto, já coloquei um pouco mais de peso na mão. Eu gosto do bastão largo porque ele dá essa ilusão de volume. Mesmo que você quiser fazer um trabalho muito preciso, muito realista, é uma técnica muito difícil para isso. Tá? Ela é boa para esse tipo de trabalho, esfumato. Essa é a característica dessa técnica. Até dá para fazer um trabalho realista, mas ele não é a característica própria dele. Eu gosto dele assim. Já trabalhei muito em tela também, com o carvão. E aí ele tem uma técnica especial de fixação, né? Então agora eu vou trabalhar um pouquinho com esfuminho. Quando eu passo o esfuminho, ele intensifica a cor, dá uma olhada. Então tem que tomar cuidado, porque ele pode ficar muito mais preto do que aquilo que você imaginou. Um material bastante delicado, você usa para riscar, para fazer detalhe, né? E também não pode fazer muita força porque ele quebra à toa. Vou fazer um negocinho aqui só para eu poder apagar para vocês verem. Então, eu vou escurecer em volta da minha figura.
Agora com a borracha, ó, eu consigo tirar o carvão. Vou colocar o branco para vocês verem como fica lindo o contraste aqui. Vou colocar a luz lá no fundo da cena. Eu não posso trabalhar uma parte do trabalho e não fazer o resto. As cores têm que estar sempre em harmonia. Então eu fiz a primeira, a segunda camada, pus o branco para já tonalizar, né? Vou dar uma iluminadinha aqui também, não tanto como eu pus lá no fundo, um pouquinho aqui, tudo aonde bateu luz. Eu já vou colocar um pouco para eu já saber. Então, na verdade, o meu papel aqui ficou como tom médio, tá bom? Então agora eu vou entrar com o carvão mais pesado, esse daqui é o mais pesado deles. E vou começar uma fase de acabamento. Eles vêm com uma película em volta, tá vendo? Para ele não quebrar. Então, conforme você vai usando, você tem que ir tirando essa película. Você tem que conhecer bem as características do material que você está trabalhando para poder fazer todos os efeitos que você quer. E não adianta, o que te dá isso é a prática. Quanto mais você pinta, mais você conhece o material que você tem. O preto vai ficando no esfuminho, tá vendo? E ele passa a trabalhar como se fosse um pincel, ó. Ó, é só pegar a tinta. O branco sempre por último aqui, o acabamento. Depois que você colocou o branco, você não pode colocar mais nada em cima. Ele vai ficando cinza, tá vendo? Ó? É um trabalho bem delicado, borra com muita facilidade. E entra a borracha também. Se eu precisar apagar alguma coisa, ó, ele também me dá esse efeito. Não com muita precisão, né? Aqui, ó, borra, dá uma olhada na mão. Então é uma técnica assim, bem à mesa, suja tudo. Depois que termina um trabalho desse, ou bate um spray, ou coloca dentro de um saquinho plástico e guarda dentro do saco plástico, porque ele estraga com muita facilidade. Ou vai direto para a moldura. Então a beleza do carvão é isso daqui: papel colorido, carvão, tinta branca. Ou no papel branco com a borracha e salvando os brancos.